Estamos em Salvador e hoje tem Fluminense e Bahia, na verdade Bahia e Fluminense, aqui na capital baiana, na Arena Fonte Nova. Tudo que você precisa saber sobre essa partida, você encontra aqui nesse vídeo pré-jogo. Então, roda aí a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixa um like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor se puder me dar essa moral. Eu estou gravando esse vídeo exatamente às 4h52. A gente chegou muito tarde aqui, né? Nosso voo era de madrugada pra cá. Chegamos aqui, era por volta de 2 e pouquinho da manhã e tô conseguindo parar pra gravar agora. Então esse talvez seja um dos pré-jogos mais atualizados de todos, já que eu vou acabar de gravar e subir. O jogo acontece nessa terça-feira, às 9h30 da noite. Terça, 9h30. Eu não encontrei ainda explicação para esse jogo ser terça, 9h30. Mas ok. Transmissão é do Premier e do Sport TV também. Mas, é claro, a gente do Jornada, do Raiz Tricolor, do canal do Lessa, do canal 20, faz uma transmissão ao vivo, direto da Fonte Nova. Só tá a gente, tá, de cobertura do Fluminense aqui na capital baiana. Falando sério aqui mesmo, cara, você pode não curtir muito a nossa transmissão, isso aqui, mas abre, deixa um like e sai, sei lá, cara, só dá uma moral aí pra gente, porque a gente tá tentando trazer um conteúdo diferenciado pra quem é do Fluminense. Eu torço pro Fluminense, eu valorizo esse tipo de cobertura, eu valorizo a dedicação desse tempo assim também, de quando eu vejo outros fazendo. Então dá essa moral aí pra gente, tá? O jogo, como eu falei, às 9h30 da noite. A gente, a partir de 8 da noite, já tá ao vivo lá direto da bancada da Fonte Nova. A gente no Brasileirão pode mostrar a nossa imagem, pode filmar ali o aquecimento e tal, né? Eu, Vitor Lessa e Fio estaremos aqui com todo o clima real do estádio, aquela visão diferenciada. Jogo de número 72 entre Fluminense e Bahia. 34 vitórias, 15 derrotas e 22 empates. Um bom retrospecto nosso contra o tricolor baiano, tá? O último empate que ocorreu nesse confronto foi em 2018. De lá pra cá, o normal é quem joga em casa vence. A única vez que isso mudou um pouquinho foi em 2021, que a gente ganhou de 1-0 aqui com o gol de Luiz Henrique. As últimas duas vezes que a gente veio pra cá, acabou não... Aliás, 2021 não, 2020. 2020, um gol de Luiz Henrique. 2021, aí não, foi justamente quando eu tive aqui, a gente perdeu por 2-0, 22 eles estavam na Série B, e 23 a gente perdeu também jogando aqui com o time reserva na última partida antes da Libertadores. Vamos lá, vamos falar um pouquinho do jogo de hoje. A primeira rodada foi ruim para os dois clubes, né? De certa maneira, o Fluminense a gente elogiou muito, eu tenho vídeo aqui analisando a nossa atuação contra a equipe do Red Bull Bragantino, mas é nítido e óbvio e claro de que o resultado não foi bom. No Brasileirão, se você empata em casa, não é bom para nenhum dos cenários, nas primeiras rodadas, né? Nem para o cenário de rebaixamento, nem para o cenário de classificação para Libertadores, de campeonato tranquilo, nem para título. Você tem que ganhar em casa, né, em todos os cenários. E a gente não ganhou. A gente, obviamente, achou bom o jogo contra o Red Bull, porque a gente jogou bem, né? Tava faltando isso durante um bom tempo no Fluminense. Mas faltaram os 3 pontos. E como a gente tem uma sequência agora, né, até voltar a jogar pela Libertadores, de 2 jogos onde este contra o Bahia fora de casa e o do sábado é um clássico, que o nosso desempenho vem muito ruim, e obviamente torna as coisas um pouco mais difíceis, a gente vai precisar arrumar 3 pontos em um desses 2 jogos. Eu acho que se chegasse uma carta agora para eu assinar, dizendo que no domingo que vem eu teria 5 pontos, eu assinaria. De preferência o empate aqui hoje contra o Bahia e a vitória contra o Vasco no sábado para acabar esse negócio de não vencer clássico. Mas acho que se a gente vencer aqui um empate contra o Vasco, tendo jogo de Libertadores na semana que vem contra o Cerro Porteño no Paraguai, também não seria dos piores cenários, não. Então, quero ouvir de vocês. Vocês assinariam se chegasse uma carta agora? Você não sabe em qual jogo você vai empatar, em qual jogo você vai vencer. Mas te garantiria um empate e uma vitória contra Bahia e Vasco para chegar no próximo domingo com 5 pontos. Óbvio, daria para recuperar ainda, conquistar as coisas que a gente quer, brigar pelo Penta e etc.
Mas para uma semana um pouco mais conturbada, com viagem de Libertadores na semana que vem, eu acharia de boa. Fazer 4 pontos contra Bahia e Vasco seria de boa. O problema foi perder 2 contra o Red Bull Bragantino. Do lado deles, eles estão um pouco mais desesperados. Isso porque eles perderam para o Internacional fora de casa. O jogo em casa é contra um time muito forte, que é o Fluminense. A gente sabe, né? Por mais que o Fluminense não viesse jogando muito bem, o time é um time muito forte. Foi colocado em praticamente todas as listas, praticamente não, eu diria que em todas as listas, no top 5 do Campeonato Brasileiro. E eles têm um clássico contra o Bahia, contra o Vitória no domingo, né? Então a semana deles está ainda pior, porque eles jogam um clássico só no Brasileirão. A gente ainda vai ter outros, pelo menos. E eles não têm Libertadores no meio de semana para poder usar como justificativa. Agora, como cada equipe vai jogar? Eu prevejo um jogo animado. Vamos falar só disso aí. Mas antes, deixa eu só destacar, tá? A gente tá aqui porque a galera da Magic Milhas dá uma moral pra gente também. E aí você pode viajar com a gente no Campeonato Brasileiro. Para Salvador acabou com um pouco em cima, mas é uma cidade ótima. A gente acabou comprando a passagem antes e a gente vai ficar aqui até a quinta-feira. Então vai dar para curtir aqui um pouquinho a cidade. Eu já tive aqui, mas principalmente o Fio adora Salvador. Então assim, você quer viajar no Brasileirão, na Libertadores tem pacote também pro Chile, para ir lá em Santiago ver o jogo contra o Colo-Colo com preços muito bons, mas você quer viajar no Brasileirão, entre em contato com esse WhatsApp que tá aqui, fala lá com o Rafael, fala lá com o pessoal da Magic Milhas, que eles vão te recomendar alguns jogos. É muito maneiro porque como eles têm esse atendimento personalizado, eles falam ali diretamente com você, falam, pô, qual o jogo? Manda lá pra eles. Qual o jogo que vocês me recomendam pra gente planejar e de ir no Brasileirão? Fortaleza, por exemplo, pra quem não conhece Fortaleza, eu já fui em Fortaleza, acabei não turistando por lá, né? Mas fui pro jogo e pareceu uma cidade ótima também pra aproveitar um turismo aí. Vai vir Copa do Brasil e tem outros jogos também do Brasileirão que você pode aproveitar, fazer bate-volta em São Paulo, galera que quer conhecer estádio, Rio Grande do Sul, enfim, aproveita, fala lá com eles. Pra Brasileirão eles têm dicas também pra você, mas eles estão com um pacote pra Santiago já para você poder ir lá e ir agora no início do mês de maio, beleza? Vai lá e fala com eles. O WhatsApp é esse daqui que tá na tela, ou fala direto no Instagram deles que tá aqui também. Vamos lá, vamos falar de escalação. Tá aí na tela, inclusive, as prováveis escalações. Você fala, Gabriel, tá faltando 2 jogadores do Fluminense. Pois é, a gente vai acertar isso já já. 2 jogadores do Fluminense a gente sabe que não jogam nesta semana, tá? No jogo contra o Bahia foram poupados Felipe Melo e Marcelo por desgaste físico, só foram retirados ali para serem poupados mesmo. A gente já sabe que a substituição na lateral esquerda é do Diogo Barbosa, tá sem jogar há um tempo, mas é o lateral esquerdo reserva e eu vou falar sobre a grande diferença que ele pode fazer nesse jogo contra a equipe do Bahia. Na zaga é uma dúvida gigante, por quê? Sem Felipe Melo e sem Thiago Santos, agora também sem David Braz, né, que já saiu para o Goiás, Felipe Melo poupado e Thiago Santos lesionado, e além do Marlon também lesionado, a gente tem as seguintes opções para atuar como zagueiro do Fluminense: Manuel, Antônio Carlos e Felipe Andrade. Pelas informações que se tem, o mais provável é o Manuel ao lado do Martinelli, mas também foi treinado uma zaga com Felipe Andrade e Antônio Carlos. Não sei exatamente o que o Diniz vai entregar. Vamos ler aqui a provável escalação com o Manuel, tá? Fábio no gol, Samuel Xavier, Manuel, Martinelli e Diogo Barbosa, André, Lima, Ganso, Marquinhos, João Arias e Germán Cano. Também chegou a sair notícia de que o John Kennedy teria treinado entre os titulares, mas o Germán Cano também treinou. Então, a princípio, o Germán Cano, né? Vou ler a escalação do Bahia, até para falar um pouquinho do adversário e falar um pouquinho do Fluminense junto, falar um pouquinho da bola em campo no jogo. O goleiro deles é Marcos Felipe, sim, aquele Marcos Felipe. Santiago Arias na direita, Canu e Vitor Cuesta na zaga, Rezende na lateral esquerda. E aí eles jogam meio que num 4-2-3-1, né, com Caio Alexandre e Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli e o Tassiano é uma espécie de segundo atacante, mas também acaba chegando bastante, principalmente o Cauli centraliza muito também, então o Tassiano é meio que um segundo atacante com o Stupinhan de centroavante. O Cauli foi poupado no jogo contra o Internacional do final de semana, que eles perderam por 2-1 por desgaste físico, mas volta no time, e quem pode pintar, né, o Rogério Ceni muda muito o time, nesse time do Bahia
é o Biel. Biel e Everaldo, né? O Everaldo pode substituir o Estupinhan e o Biel pode acabar ganhando alguma vaga aqui no meio, seja do Everton Ribeiro, do Cauli eu acho menos provável, do Tassiano, porque foi bem. Biel é o Gabriel Teixeira que jogou no Fluminense mesmo. Fez um gol contra o Internacional e pode acabar ganhando a vaga. O que me chama a atenção desse time do Bahia, que pode ser interessante até a entrada do Diogo Barbosa no Fluminense? O time do Bahia tem uma defesa grande. É um problema em relação ao Martinelli, porque bola aérea de escanteio, a gente já viu, por mais que o gol não tenha saído necessariamente porque o Martinelli é baixo e tal no jogo contra o Red Bull Bragantino, mas eu falei um pouco ali na análise Pocket de que falta um pouco o cacoete de zagueiro para o Martinelli. E isso prejudicou principalmente no gol do Thiago Borbas. Cano e Vitor Cuesta são bons zagueiros pelo alto no ataque, né? São bons cabeceadores. E isso pode ser um problema, principalmente se eles colocarem o Everaldo, que é um centroavante mais de ofício. Pensando no time do Bahia, é um time que marca muito alto, mas não pressiona muito a bola. Eles gostam de ter a bola, tá? Estava ouvindo algumas análises sobre o Bahia no campeonato baiano, que eu acabei não acompanhando, e a galera estava falando que um dos grandes problemas deles contra o Vitória era que eles gostavam de ter a bola, só que quando perdem a bola não pressionam rápido para voltar a ter ela. Então, normalmente, o time fica desconjuntado para contra-ataques. O Fluminense não contra-ataca muito, mas aí é onde eu acho interessante o Diogo Barbosa. É um jogador que dá muita opção de linha de fundo para o Fluminense. Ultrapassa muito, pede bola, espera lançamentos. E isso pode ser aproveitado pelo Fluminense, principalmente com o Diogo Barbosa atacando junto com o John Arias, tendo o Marquinhos como opção, Samuel Xavier como opção. E, claro, esperando um dia inspirado também de Paulo Henrique Ganso. O time do Bahia recompõe não muito bem. E tem uma defesa que não é muito rápida. Então isso, obviamente, favorece a equipe do Fluminense. Pode favorecer a equipe do Fluminense. Aonde que a gente pode ter um problema? Porque o Bahia, se principalmente botar o Gabriel Teixeira, tem muita qualidade com o Everton Ribeiro, muita qualidade com o Jean Lucas e até, de certa maneira, com o Caio Alexandre também, que não vem muito bem. Mas tem qualidade além do Cauli, mas principalmente velocidade. O Everton Ribeiro não é mais um jogador muito veloz, mas ele sabe acelerar o jogo. Tassiano tem força física. Caio Alexandre, Jean Lucas, principalmente, e Cauli são jogadores muito rápidos. O Fluminense pode ter um problema de transição defensiva aí. Se o Bahia escapar da primeira linha, chega rápido no ataque. E a gente viu com o Red Bull Bragantino quão exposto o Fluminense ficou e dependeu do Fábio várias vezes. Prevejo um jogo parecido com o do Red Bull, tá? De muitas chances, a não ser que o Rogério Ceni faça algo que o Pedro Caixinha não fez tanto, mas que os outros treinadores vêm fazendo. Mudar um pouco o jeito de jogar para atrapalhar a vida do Fluminense. Ele vai fazer isso? Não é muito do feitio do Rogério Ceni. Agora, tem dado certo. Quem fez isso, no geral, estudou o Fluminense e montou um time para travar o Fluminense e explorar essas debilidades da equipe tricolor, vem se dando bem, né? Ou pelo menos vem criando muito mais do que se esperava. Vamos ver qual tática o Rogério Ceni usa para o jogo desta terça-noite. Lá na KTO fica a minha recomendação, por sinal, tá? Eu tô aqui com uma tela só, não consigo botar na tela a KTO, mas fica uma recomendação que é o seguinte: uma assistência do Paulo Henrique Ganso está pagando 4,25. Eu vou repetir. Uma assistência do Paulo Henrique Ganso está pagando para cada R$1 colocado 4,25. Ou seja, botou R$10, você ganha 42. É muito provável de acontecer? O Ganso deu 2 na última rodada. A gente tem o artilheiro, que é o Lima, com 2 gols, e o Ganso como principal garçom, né, do campeonato. Vai acontecer? Não sei, mas é uma boa odd de 4,25, ainda mais com o Ganso batendo escanteios. E sem o Marcelo isso pode acontecer mais. O jogo tá equilibrado, tá? Tá pagando 3,20 pro empate, 3 pra vitória do Fluminense e 2,45 pra vitória do Bahia. Vale você ir lá dar uma olhada nas odds da KTO, use o cupom JORNADA, sempre lembrando, jogo responsável para maior de 18 anos, aposte aquilo que você pode perder. A arbitragem da partida foi um tema muito forte aí do final de semana, as questões de arbitragem, e no jogo do Fluminense apita João Vitor Gobi. Árbitro com pouca experiência, apitou poucos jogos de Série A, 28 anos de idade só. Confesso que não conhecia, um árbitro de São Paulo. E, bem, como eu falei, poucos jogos da Série A, nunca apitou jogo do Fluminense, não tenho muitas referências. No VAR,
estará a Daiane Muniz, que é uma árbitra de VAR que eu já elogiei bastante aqui no passado. Estava no jogo Vasco e Grêmio, salvou o árbitro no lance do Rossi, né? Acertou nesse lance, acertou ao recomendar que o árbitro desse o pênalti para o Grêmio, da mão do Lucas Piton, e o árbitro quis continuar errando, e no áudio do VAR a gente viu que ela estava certa ao recomendar o pênalti para o Vasco, lá naquele chute no calcanhar do Galdames, mas o auxiliar dela lá no VAR falou que discordava e aí eles não chamaram o árbitro. Ou seja, é uma árbitra muito tranquila e que normalmente examina calmamente os lances. Então espero que, se pelo menos o João Vitor Gobi não tiver uma boa arbitragem, que a Daiane Muniz salve e que a gente tenha uma arbitragem justa na Arena Fonte Nova, né? A gente não quer que seja roubado pro Fluminense. A gente quer uma arbitragem que não se meta no jogo, que o Fluminense ganhe pelos seus próprios méritos. Então é isso. Gostou desse vídeo? Deixa um like, se inscreve aqui no canal também. Já são 5h10 agora já, tá? Vou dormir porque hoje é dia de Fluminense aqui na Bahia. Tamo junto, até a próxima. Valeu!